Fala galera da Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e nós vamos com mais uma atualização da carteira de ações do Jornada. Então, durante esse último mês, a gente viu o Ibovespa partir dos 99.680 pontos, né, até hoje nos 101.031. Então, ele subiu um pouco aí, né, uma subida aí de cerca de 1%, né, e durante o mês a gente teve uns picos legais aqui, né? O ponto mais alto do mês foi no dia 26 de setembro, né? Que o Ibovespa chegou a fechar em 105.319 pontos, tá? Aí hoje nós tivemos uma queda muito forte de 2,9% no índice, né? Que é uma queda bastante expressiva para um único dia no índice, né? Então a gente viu várias ações aí caindo muito, e poucas ações aí se salvaram, né, nesse dia que subiram alguma coisinha, né? Então a maioria das ações realmente despencou. E isso, como sempre, né, para quem tem o foco no longo prazo, é uma boa oportunidade para compras, né? Felizmente isso calhou bem no dia que a gente vai fazer o nosso aporte e a nossa compra mensal aí na carteira de ações, tá? E agora a gente vai dar uma olhada aqui na carteira, como é que está, né, a valorização até o momento, tá? A gente fechou o dia aqui com 16,96% de valorização, então aí desde o início a nossa carteira começou em março, né, no início de março, então a gente está aí há 7 meses com a carteira e acumula aqui quase 17% de valorização, tá? No mês passado a gente acumulava um valor um pouco maior, né, em termos de valorização, se eu não me engano estava em 20%, tá? Mas aí a gente fez um novo aporte também, que aí contribuiu para ter uma pequena desvalorização em termos aqui percentuais, né? Mas o valor atual da carteira está acima do valor que a gente tinha no mês passado, né? Que estava em 18.300, se eu não me engano, tá? E agora a gente está em 19.168, beleza? Então, o que a gente vê da nossa carteira? A gente segue aqui com a Camil tendo uma desvalorização forte em 5,5%, né? Eu disse forte, mas assim, considerando, né, um longo prazo tal, essa variação é totalmente normal, né? 5 até 10%, né, em qualquer período, seja de valorização ou desvalorização, poderia ser considerado até uma ação andando de lado, digamos assim. Então, 10% para cima ou para baixo realmente não faz tanta diferença assim, tá? E da mesma forma Itaú, né, que desde que entrou na carteira também não tem conseguido superar, né, o nosso preço médio, ele tá quase todos os meses aí batendo uma desvalorização, né? Se eu não me engano, teve 1 ou 2 meses que a gente fez a atualização e o Itaú estava no positivo, né? Mas é uma das melhores ações da bolsa, então a gente não tem o que reclamar aqui. A cotação é só um parâmetro de curto prazo, mas o que importa mesmo é os resultados que a empresa está entregando ao longo do tempo. E o Itaú continua aí crescendo, né, aumentando seus lucros, conforme a gente viu na atualização no trimestral, né? Inclusive, falando, né, de balanços trimestrais, no próximo vídeo provavelmente já vai ter saído, né, os balanços do terceiro trimestre de algumas das empresas da nossa carteira, né? Não sei se já vai ter divulgado de todas, mas é previsto que em outubro a gente tenha a divulgação de algumas ações aí, de algumas empresas, né? E daí em novembro provavelmente o restante ali dos balanços do terceiro trimestre de 2019 e a gente vai acompanhando aí essas, essas atualizações. E como destaque positivo aqui na nossa carteira, né, a gente tem a Zetec com uma valorização acumulada em 43% e a Log com 37%, além de outras aqui, a VEG com 29%, Fleury com 24% e Guararapes 20%, né? Então a gente tem essas empresas aqui que têm performado muito bem aí na nossa carteira. Beleza? E aí, nesse mês, a gente vai ver, né, os rendimentos que a gente recebeu, os proventos pagos aí pelas empresas da nossa carteira durante o mês aqui de setembro.
a gente teve aqui esses 3 pagamentos, né? Teve o pagamento do Itaú, que é recorrentemente todos os meses, né? Teve juros sobre capital próprio da Camil e teve dividendos da End, beleza? Então a gente vai transferir isso aqui lá para a planilha para a gente ter esse controle, né, de quanto cada ação tem gerado de proventos para a gente, tá? Então, primeiro aqui no Itaú, vou colocar aqui, mais 0,98. A gente teve renda da Camil, 3,18. Camil, 3,18. Teve renda também da Fleury, da End, aqui, 4,61. R$ 4,61. E aí a gente consegue olhar aqui, né, qual que é o retorno em termos de rendimentos aí acumulado até agora, né, em cada ação especificamente. Então, o Itaú ele já tem, né, um retorno legal em rendimentos, pagando 2,80, 2,8%, né, de rendimentos até agora. A Fleury, 3,43%. E aqui na Exetec, né, tem uma pequena distorção porque eu incluí a bonificação aqui, tá? Então, mas de certa forma é uma remuneração, né, que o acionista tem em relação às ações que estão em carteira. Então, a bonificação que a Exetec pagou em forma de ações, eu coloquei o valor aqui integrando parte disso aqui. Então, a gente tem um retorno aí em proventos, né, de 10,65% aí na Exetec, tá? E aí, né, a gente tinha no mês passado um caixa de R$ 665,65. Eu vou somar aqui os R$ 1.000 do aporte deste mês e também o valor que a gente recebeu no mês, que foi de R$ 8,76. R$ 8,76. E isso fica com, totaliza, né, um valor de R$ 1.674,41 para a gente aportar neste mês, tá? E qual ação que eu acabei escolhendo este mês, né? No dia de hoje, o Ibovespa caiu muito forte e a gente teve realmente uma queda da maioria das ações, né? Só que eu procurei ver alguma ação que fosse realmente uma oportunidade, né, de você comprar num preço mais interessante, né, aproveitando essa queda que a gente teve. E uma que eu identifiquei que realmente veio num preço legal foi a do Banco do Brasil, tá? Então eu vou incluir aqui uma linha referente ao Banco do Brasil, tá? Para a gente poder fazer esse acompanhamento aí, tá? Apago aqui, apago proventos recebidos, tá? Então, no dia de hoje, né, as ações do Banco do Brasil fecharam em R$ 43,42, tá? Esse é um dos menores patamares aí que a ação do Banco do Brasil chegou durante esse ano de 2019, tá? Se a gente for olhar aqui, vou pegar aqui diretamente o gráfico no site do Eduardo Cavalcante. Se a gente pegar aqui do início de 2019, ela estava cotada a R$ 48,41, tá? Chegou a esse pico aqui na faixa de R$ 54, R$ 54,50 mais ou menos, tá? Chegou aqui, né, 54,80, e aí ela voltou a cair, então teve essa queda relevante aqui, e nos preços atuais eu vejo como uma boa oportunidade de comprar o Banco do Brasil. Então a gente vai fazer uma análise fundamentalista da empresa aqui, né, e olha que legal, né, no Banco do Brasil, o CNPJ dele é 0001, né, então ele foi uma das primeiras empresas abertas aqui no Brasil, né, ele é um banco fundado em 1808, tá? Então é um banco muito antigo aí, dos primórdios ali do Império, né? E até tem aqui uma descrição, né? Instituição bicentenária e segundo maior banco do Brasil em total de ativos, tá? E aí se a gente for para a governança, a gente vê que ele é do segmento de novo mercado, ou seja, é o melhor segmento de listagem da bolsa, tá? Tem tag along de 100% nas ações ordinárias, ele só tem ações ordinárias, né, por participar do novo mercado. O free float nas ações é de 39%, o que é um valor muito bom, né, são bastante ações em circulação. O sócio majoritário do Banco do Brasil
é a Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, o governo brasileiro, tá? E tem 51% das ações, então ele é controlador aí desse banco, tá? E tem mais participação do governo também por meio da Caixa Econômica Federal, né? Que aqui indica 59%, né? A soma dos dois, então provavelmente a Caixa detém aí 8% da participação aí no Banco do Brasil, tá? E muita gente fala, né, que o Banco do Brasil, por ser uma empresa estatal, tem um risco muito alto. Isso é verdade porque o banco, por muitas vezes, foi utilizado como manobra de corrupção, né? Então, é, isso a gente não pode fingir que não existe, né? Porque realmente, quando se trata de uma empresa pública, é muito fácil você movimentar dinheiro ali, né? E superfaturar determinados projetos e tal, e acabar desviando ou mesmo é, fazendo financiamentos mais baratos para empresas específicas, digamos assim, né? Então, realmente, assim, existe esse risco no Banco do Brasil. Só que, apesar disso tudo, né, a gente vai ver aqui os dados do banco, que ele sempre teve um histórico muito sólido aqui, né? Então, a gente vê o patrimônio líquido do banco sempre crescendo aqui, ó, ao longo do tempo, ele só vem crescendo mesmo, então aqui ele bateu 64 bilhões, caiu para 61, mas logo em seguida já voltou a se erguer novamente, e em 2018 ele fechou com um patrimônio de 104 bilhões de reais, tá? Isso é muita grana, né? E, e aí, a gente vendo aqui a receita, né, do banco também vem crescendo. Em 2015 ele bateu um topo aqui de 182 bilhões de receita, né? E aí ele começou a cair aqui, né? Foi o período de crise e tal, ele começou a cair, mas o lucro, né? Se a gente for olhar o lucro nesse período, ele bateu esse topo também, começou a cair, mas já está se recuperando novamente, né? Está batendo aqui 15 bilhões de reais. Então, realmente é muita grana que movimenta esse banco. E aí ele tem uma boa margem também, de 13%, né? Não é uma margem tão alta, mas é uma margem bastante confortável aí. E um ROI de 14%, que também é bastante interessante, né? O ROI é o lucro líquido pelo patrimônio líquido, né? É quanto que a empresa está crescendo ao ano, né? Aí o índice de Basileia também, em patamares bastante saudáveis, né? O que é a recomendação aí do Banco Central é que o índice de Basileia seja de no mínimo 11%, né? Então, o banco mantendo aqui 19% é praticamente o dobro do mínimo necessário, né? Aí o PDD também vem caindo, né? É, chegou a bater aqui 28 bilhões também, e hoje está em 12 bilhões, tá ficando num patamar mais confortável aqui, de 84% em relação ao lucro líquido, o que já começa a ficar mais confortável, né? Abaixo aí de 100% já digo que está um patamar razoável, né? Acima de 100% começa a complicar um pouquinho, mas ele chegou a ter 328% aqui de PDD por lucro líquido, né? Mas já tá deixando isso sob controle, né? E aqui a coluna dos proventos, tá? Então ele pagou no ano de 2018 5 bilhões de reais em proventos e isso representou 34% do payout do banco, tá? Ou seja, ele tem um payout bem baixo, digamos assim, perto do mínimo ali recomendado, então ele pagando ali na faixa de 40%, tem muito ainda a entregar, e mesmo assim ele já tem um dividend yield razoavelmente interessante, né? Então é um, desculpa, é um banco que realmente tem bastante coisa, bastante vantagens assim, e conforme a gente vai ver no valuation aqui, pelo fundamentos, a gente vai ver que está num preço bastante atrativo aí para a gente comprar no momento, tá? Então a gente vindo aqui para o fundamentos, a gente vê os dados aqui do Banco do Brasil, que ele está com um PL de 8,33, ou seja, demoraria cerca de 8 anos para você ter o retorno do seu capital, caso o banco mantivesse esse mesmo lucro, né,
ao longo do tempo. Só que a gente espera, né, que boas empresas, bons bancos, cresçam o lucro ao longo dos anos. E com isso a cotação também tende a crescer. Né? E assim, com isso a gente espera que o retorno, né, do seu capital seja bem antes desses 8 anos aqui. Tá? Outro indicador interessante é o preço sobre valor patrimonial, que está em 1,36, tá? Ou seja, o banco na bolsa ele está valendo cerca de 36% a mais do que é o patrimônio dele de verdade, o que pode ser considerado até uma barganha, porque a maioria das boas empresas costumam negociar múltiplos bem mais altos do que isso, né? Então, a gente vê muitas empresas negociando a mais de 2 PVP, algumas têm múltiplos bizarros de 6, 8. Então, aqui é um PVP bastante interessante, né? É muito raro a gente ver esse índice abaixo de 1 para boas empresas, mas durante a crise, né, há uns 3 anos, a gente chegou a ver o Banco do Brasil sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial dele, o que era realmente uma oportunidade incrível de compra. Né? E, e aí, também contribuindo aqui, o dividend yield, que está aí na faixa de 5,9%, isso com um payout ali do último ano de 34%, ou seja, se ele aumenta, se o banco resolver aumentar o payout, né, ou seja, aumentar os dividendos a distribuir, esse dividend yield pode subir bastante ainda. Tá? E agora só para a gente comparar, né, com outros bancos, vou pegar aqui o valuation do Itaú. Né? O Itaú 3, como exemplo aqui, ele está com um PL de 11,13, o que também não é um valor alto, tá? Mas o Banco do Brasil está mais atrativo. E o PVP de 2,26, ou seja, o Itaú já está valendo mais do que o dobro do que é o patrimônio líquido dele. Então, em termos disso aqui, ele já não está assim tão atrativo, né? Mas tem um negócio legal do Itaú é que o dividend yield, né, pago no último ano foi de 9,6%, né? Só que aqui a diferença é que o Itaú ele já distribuiu bem próximo aí de 100% do lucro, né? Ele estava com payout ali na faixa de 80%, tá? Então, ele realmente distribuiu bastante, né? E o Banco do Brasil, chegando nesse patamar, também teria um dividend yield bastante interessante, tá? Aí, também, só para efeito de comparação, vamos dar uma olhada no Bradesco também. O Bradesco apresenta um PL de 10,94, um PVP de 1,80. Tá? Não está tão alto ainda quanto o do Itaú, mas está mais alto do que o do Banco do Brasil. Né? É claro que a gente não espera que o Banco do Brasil, Bradesco e Itaú estejam sempre nos mesmos múltiplos, porque o Banco do Brasil normalmente ele negocia com desconto mesmo, justamente por ele ser uma empresa estatal e ser vista aí com mais risco, né? Só que o que vale a gente lembrar é que o Banco do Brasil passou por épocas terríveis aí, né, de governos muito ruins, né, especialmente da Dilma, e continuou sendo muito lucrativo, continuou crescendo, sendo um banco excelente, e agora que a gente está com uma economia se encaminhando para os trilhos aí, né, para uma economia de verdade, digamos assim, os bancos podem nadar de braçada nesse novo cenário, né? E, e aí um banco que tinha esses riscos, né, de corrupção, risco estatal, né, pode trabalhar um pouco mais tranquilamente, né, sabendo que a corrupção não vai acabar, né, mas vai diminuir bastante em relação a anos passados. Então, é um banco assim que eu estou gostando bastante para esse novo cenário, o Banco do Brasil. Tá? E aí, só para a gente terminar a comparação aqui, compara também com o Santander, né, que está com um PL de 12,39 e PVP de 2,33, ou seja, o Santander é o banco que está mais caro entre esses quatro maiores, né? Ele está com múltiplos, inclusive, mais altos do que os do Itaú. Beleza? Então, voltando aqui, aqui também só para mostrar como curiosidade, é o site de relações com investidores do Banco do Brasil. Eu estou na página aqui de composição acionária, né, que mostra que 52% é da União Federal, ou seja, o Tesouro Nacional,
e 47% de free float aqui, sendo 23,5% no país, né, dinheiro dos investidores aqui do Brasil, e 24% capital estrangeiro, investidores estrangeiros. Tá? E uma outra tela que eu queria mostrar aqui que eu achei bem legal é o histórico de remuneração ao acionista. Tá? O Banco do Brasil ele costuma pagar proventos com bastante frequência. Tá? Então, se a gente vê aqui em 2019, ele distribuiu 5 vezes, tá? E provavelmente vai distribuir mais ainda até o final do ano. Então, ele tem uma frequência bem legal aí, quase que trimestral, quase que bimestral até. Então, ele chega a distribuir umas 6 vezes ao ano, né? Aqui em 2018 ele teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele teve 8 distribuições durante o ano. Então, ele teve 2 ali por trimestre, né? Então, isso é legal para quem gosta, né, de ter um fluxo de caixa mais constante, né? A gente já tem na nossa carteira o Itaú que distribui todos os meses, só que é aquela merrequinha, né? E de vez em quando ele distribui um dividendo maior, né? Diferente ao fechamento de semestres. Só que o Banco do Brasil ele já distribui de uma forma mais digamos assim, mais periódica, né? Então, assim, ele distribui aqui, por exemplo, no segundo trimestre, né? 0,44 e 0,17. Aí, aqui no primeiro trimestre, 0,41 e 0,15. Tá? Nesse terceiro, 0,23 e pode ser que ele distribua um valor ainda maior ainda neste trimestre. Tá? E aí, isso que eu acho interessante no Banco do Brasil, principalmente para quem foca, né, em recebimento de dividendos, né, que normalmente é o objetivo numa carteira holder. Né? Aí, voltando aqui para a gente fazer a nossa compra mensal, né, no vídeo de fundos imobiliários, eu ajustei essa calculadora aqui para a tabela oficial aqui, para a gente não ter que ficar alterando esse código aqui, né? Porque sempre que a gente ia fazer uma nova compra, a gente tinha que alterar o código aqui para mostrar, né, que é referente a determinada ação, né? A gente colocando ali, a gente consegue fazer uma linha para cada uma das empresas da carteira, né? E aí a gente só altera na linha correspondente aqui, eu acho que fica mais fácil para a gente fazer esses cálculos, né? Então aqui o R2 a gente vai somar, que é o preço gasto, vai somar com o preço médio não, com o valor investido aqui, e aqui é a quantidade daqui. Tá? Aqui eu vou ajustar aqui a quantidade de ações, aqui é o preço de compra, aqui é o total, gasto total, novo preço médio. Tá? Vou ajustar isso aqui para quebrar esse aqui. E aí fica uma tabela um pouco mais bonitinha. Né? Eu puxo aqui para repetir em todas as linhas. E aí, quando a gente vai fazer uma compra, é só a gente vir aqui e já utilizar a calculadora na própria linha correspondente da ação que a gente está comprando. Tá? Então aqui, no caso, eu vou excluir essa calculadora que a gente não vai mais utilizar. E aqui a gente vai fazer a compra do Banco do Brasil. Tá? Com base nesses R$ 1.674, quantas ações a gente consegue comprar pelo preço de R$ 43,42, tá? Vamos por aqui, então, 43,42. E a gente vai vendo aqui no gasto total, né, quanto que a gente consegue utilizar, tá? Com base nisso, dá mais ou menos 40, né? 40, 1.740 para 1.674. Eu tenho que tirar 2 ações aqui. Então, 38, a gente fica com um gasto total de 1.653,50. É isso mesmo. E aí, eu vou subtrair aqui, ó, 1.653,50. Vai sobrar R$20 em caixa. 653,50, é isso mesmo, né? E aí a gente fica com o Banco do Brasil, com
38 ações e um preço médio de R$ 43,51. Eu venho aqui e atualizo, R$ 43,51, 38 ações. E aqui eu só digito novamente o valor do caixa. E aí a gente fica aqui, né, com a nossa nova compra. Aqui deu uma distorcida, né, que foi o código aqui quando eu copiei, ele copiou outra coisa. Mas aí a gente já ajusta aqui para ele já fica aí na porcentagem certinha, 6,61% da carteira. E com isso a gente encerra a compra deste mês, né? Fica com R$ 20,91 em caixa. E a gente tem uma carteira aí bastante equilibrada até, né? A EZTEC acaba destoando um pouquinho aqui, porque ela teve uma valorização bastante expressiva. Tá? Não vejo que seja a hora de vender uma parte para alocar em outra coisa, porque eu realmente acredito que a EZTEC tem ainda bastante potencial de valorização, então não vejo por que podar esse crescimento dela. Então a gente vai deixar aí por enquanto. Eu acabo vendendo somente se eu achar que realmente a empresa já bateu um preço aí que não é mais aceitável, digamos assim, um preço que está uma valorização muito absurda, ou se eu achar que a empresa já não cumpre mais os fundamentos, né, os objetivos que fizeram ela entrar na carteira. Então, são esses dois motivos que me fazem vender uma ação, o que não é o caso de nenhuma aqui na carteira no momento. Beleza? Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu curtir, ativa o sininho aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí com quem você acha que possa ter interesse. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.